Todos, com a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé. Eu quero saudar aqueles que estão nos acompanhando pela TV Manaim, no canal 126, também pela Sky Livre, no canal 85. No episódio de hoje, nós vamos tratar a respeito do assunto o Evangelho em toda a terra, a segunda parte. Eu quero lembrar que em alguns episódios anteriores nós falamos a respeito deste mesmo tema, na primeira parte, sobre os grandes desafios, os obstáculos que encontramos para anunciar o Evangelho a outros idiomas, a outros povos, a outras nações. Falamos das grandes experiências em realizar a obra do Senhor no exterior. E no episódio de hoje, então, nós falaremos daquilo que enfrentamos como desafios no passado sobre esse assunto de levar a palavra do Senhor. E falaremos também sobre aquelas experiências que temos vivido no presente e o que a Igreja Cristã Maranata tem projetado para o futuro, para anunciar o Evangelho, a fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou a realizar. E estamos aqui hoje com membros do grupo do Ciência e Fé, pastores, para tratar a respeito desse assunto mais uma vez. Portanto, logo após a vinheta, iniciaremos mais um episódio do programa Ciência e Fé. Muito bem, voltamos. Eu gostaria de apresentar os nossos componentes da mesa, o pastor Gilson Souza, conselho presbiteral e também professor de seminário da Igreja Cristã Maranata. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, William. Muito prazer. A paz do Senhor a todos que estão participando conosco. Vamos continuar. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Obrigado. Também o pastor Tiago, membro do grupo Ciência e Fé. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Paz do Senhor, pastor Gilson. Deus nos abençoe, né? Muito bem. Para nós introduzirmos esse assunto, eu vou pedir para que o pastor Tiago, ele leia um texto da palavra em relação a isso, para que a gente possa iniciar aqui a nossa conversa, então. Amém, irmãos. Eu vou ler um texto da palavra, fica em Lucas, capítulo 24, verso 47, e diz assim, olha: "E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém." Você vê que aqui é Jesus falando para que nós iniciássemos ali a pregação, nós como obra, né, de forma geral, e os discípulos no início iniciaram em Jerusalém. A obra do Espírito Santo, ela começa em Jerusalém, ali no Pentecoste, quando o Senhor derrama do Espírito Santo sobre a igreja que ali estava reunida, e a partir dali começa todo um trabalho de evangelização que foi descrito e determinado pelo Senhor Jesus. Os discípulos então começam umas longas caminhadas e começam a pregar o evangelho a todas as gentes, até que chega nos nossos dias. Nos nossos dias o Senhor já nos deu uma oportunidade ainda maior, porque Ele prepara uma infraestrutura que hoje nós temos para que o evangelho ele atinja todas as nações. Aí nós temos hoje as transmissões via canal no YouTube, né, na nossa igreja, temos também a escola bíblica dominical e os seminários, que são transmitidos para toda a terra, né? Todas as igrejas ligadas a nós são transmitidos a EBD e os seminários, e também a proclamação, as 3 proclamações que fizemos nos últimos anos, que é o Trombetas e Festas 1, 2 e 3, inclusive o Trombetas e Festas 3, que é uma repercussão maravilhosa, proclamando a toda a terra que Jesus vai voltar para buscar esta igreja. Isso é uma infraestrutura que o Senhor nos deu, e hoje o Senhor tem nos dado oportunidade de usar essa infraestrutura para que o evangelho chegue com mais velocidade em toda a terra, né? É verdade. É uma coisa muito importante, eu gostaria até de lembrar aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que não assistiram este evento, Trombetas e Festas 3, que você possa procurar na playlist que está presente no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E além disso, como nós mencionamos na introdução, nós tivemos um episódio já que conversamos a respeito deste tema na primeira parte, e lá na playlist do canal oficial da igreja tem lá do grupo Ciência e Fé os episódios, você pode encontrar esse episódio anterior para que você possa ali participar daquilo que nós discutimos naquele dia. E para a gente poder iniciar aqui com o pastor Gilson, gostaria, pastor, que o senhor falasse
para nós esses desafios, esses obstáculos que muitas vezes nós encontramos, né, para poder trazer o ensino da palavra, trazer o ensino doutrinário para outros povos, para outras nações, quando se trata de novos idiomas. Muito bem. Na verdade, Willer, o que acontece é que nós, desde o início, quando tivemos nosso primeiro contato, né, com o pessoal do exterior, nós já tivemos ali alguns desafios. Por exemplo, o primeiro deles foi quando nós recebemos aqui, na década de 90, bem no início, um grupo de pastores da Bielorrússia, Ucrânia e Rússia. E esses pastores estiveram aqui e nós enfrentamos o problema da língua, porque nós tínhamos um tradutor que era um tradutor de russo, mas ele só falava inglês, não falava português. Então o que tinha que acontecer? Na conversa com eles, nós tínhamos que usar o irmão, né, para traduzir para o inglês, e usar um pastor para traduzir do inglês para o português. E aquilo ficava um negócio demorado. Eu me lembro até de um episódio, numa conversa com eles, que nós estávamos tendo, e que a gente falava alguma coisa, o irmão falava em inglês, o outro do inglês passava para o russo, depois o russo traduzia para o inglês, do inglês para o português, e a reunião foi ficando demorada, né? E aí falamos de vários assuntos, né, a uma certa altura, e teve um momento que um deles, que era ucraniano, e o tradutor de russo para inglês também era ucraniano, ele usou uma palavra em ucraniano a respeito de uma pergunta que foi feita quanto aos custos de um local, aluguel, aquele negócio todo, e no meio ele usou uma palavra assim, barato. Aí todo mundo já impaciente que aquela palavra ia ter que passar pelo inglês para depois chegar no português, já concluíram logo que o custo então era barato. Só que a palavra barato não tinha nada a ver com barato. A palavra barato significava que eram muitas oportunidades. Então, muitos eram barato. Então, nós tínhamos essa dificuldade. Nós podemos ver, por exemplo, agora, um pequeno vídeo que vai mostrar a presença deles e a dificuldade que nós tínhamos que superar, que era ter 2 tradutores para poder nos comunicar com eles, né? Podemos dar uma olhada, se o caso agora os irmãos podem passar aqui, um pequeno vídeo, né, com alguns segundos aqui, para nós termos uma ideia, né, na época, do que nós tivemos, né? Vamos assistir então aqui alguns segundos desse vídeo. У нас принят очень жестокий антихристианский закон, который ограничивает деятельность церкви. Temos uma lei muito contra a evangelização em nosso país. Коммунизм хочет вернуться. O comunismo está tentando regressar ao nosso país. Я на собственном опыте знаю, что такое коммунизм. E eu pessoalmente já experimentei o que é comunismo. Мой отец был руководителем партийной организации, коммунистической организации, местной O партии. meu pai era chefe do Partido Comunista em uma cidade. И когда я и мои сестры заявили о своем желании служить Господу, отец выгнал меня из дома. E quando eu e minha irmã manifestamos o desejo de servir ao Senhor, meu pai me expulsou de casa. Но я благодарен, что у меня есть небесный Отец. E eu fiquei feliz por ter um pai celestial. Amém. Veja que maravilha, né? O pastor ali falando, ele era da Bielorrússia, e o pastor Vladimir, que era ucraniano, traduzindo de russo para inglês, e o pastor Alexandre Gueiros, né, pegando ali da língua inglesa para o português, e assim, ida e volta. Então era um desafio realmente, nós não tínhamos tradutor na época diretamente de português para russo, o que nós hoje já temos, né? Esse foi um primeiro desafio. Também outro desafio que nós enfrentamos foi com relação ao nosso contato com o Japão. Primeiro seminário que nós fizemos no Japão, nós tivemos ali uma dificuldade de tradução, que o senhor tinha até revelado isso, que nós iríamos ter uma dificuldade de tradução, que nós tentamos até contornar levando um pastor que falava fluentemente o japonês, que era o pastor Kawai, lá do Rio de Janeiro, está vivo ainda, o pastor Kawai. Certo. E o pastor Kawai, traduzindo ali, tinha um grupo ali de pessoas japonesas mesmo, e quando na aula de salvação ele usava a palavra salvação, eles não conseguiam entender
o que era salvação ali, que salvação era aquela, porque eles têm palavras lá sobre salvação, que é socorrer, resgatar, essas coisas assim, mas salvação no sentido de alguém que morreu em nosso lugar para poder nos salvar da condenação do pecado, aí não estavam entendendo. Aí quando foi contado o exemplo da boia, né, que era uma ilustração que a gente sempre contava na aula, aí é que eles foram entender que tipo de salvação que era. Então isso eram dificuldades, quer dizer, foram dificuldades que nós enfrentamos, né, desafios, e que nós hoje já temos a facilidade lá de termos vários irmãos no Japão que falam japonês, falam português, que traduzem e tudo, e a obra cresceu lá no Japão. Outro desafio também que nós enfrentamos foi com relação à questão dos seminários no exterior, e uma forma de facilitar ali a tradução. Por quê? Nós temos um grupo de pastores bem reduzido, tanto em termos de capacitação, quanto em termos de disponibilidade para poder viajar, por exemplo, para países como a África, para dar aulas lá em inglês, na África de língua inglesa. E aí nós tivemos uma vez um caso como este, que foi o pastor, que foi comigo, né, o pastor Fernando Pita, para dar uma aula em português. Então o que nós fizemos? Nós tivemos que pegar a aula em português dele, e aí, para não tomar muito tempo da aula, porque as pessoas que estavam lá recebiam o assunto, o ensino, na língua local, que era o Swahili. Mas tinha que, o pastor que falava o Swahili não falava português. Aí o que eu fiz? Tive que ficar no meio dos dois. Então, enquanto o pastor Pita pronunciava, aí eu imediatamente passava em tempo real, quase em tempo real, né, para o pastor lá, que chama o pastor Pita, né? Peter Angeli. E também o pastor Jean Paul, que também não fala português. Aí, naquilo ali, ganhava tempo. Eu não usava microfone, os dois usavam microfone. Eu até quero ver se é possível passar aqui um pequeno áudio para mostrar como é que nós conseguimos fazer isso naqueles dias, naquele seminário. E o resultado disso foi uma coisa extraordinária. Vamos ver se a gente tem esse áudio aqui para poder passar. Uma pergunta. One question. Swali moja. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Revelation is the last book of the Bible. Ufunuo ni kitabu cha mwisho katika Biblia. Se nós fôssemos dar um recado para alguém, If we sent a message to anybody, tukipitisha ujumbe kupitia kwa mtu yeyote, a última palavra, o último recado seria o mais importante. the last message should be the most important. Yaani ule ujumbe wa mwisho ndio muhimu sana. Apocalipse é extremamente importante para a igreja. Revelation is extremely important for the church. Ufunuo ni muhimu sana kwa ajili yetu. Apocalipse não foi escrito para o mundo, foi para a igreja. Revelation was not written to the world, but to the church. Ufunuo haikuandikiwa ulimwengu, lakini iliandikiwa kanisa. E dentro desse importante recado, a palavra breve se repete várias vezes. And within this important message for the church, the word soon is repeated several times to the church. Kwa hivyo katika hiki kitabu kuna ujumbe muhimu katika hiki kitabu kuhusu kanisa. Sim, William. Agora, outro desafio interessante, pastor Tiago, o que acontece? Foi quando nós fomos a um seminário no Uzbequistão. E nós vimos ali igrejas que tinha que se usar ali 3 idiomas para se comunicar naquela igreja, porque Samarcã é uma cidade bem assim desenvolvida no Uzbequistão, mas ela era composta de pessoas que falavam o uzbek, que era a língua local, outros que falavam o russo, além do uzbek, e tinha um grupo de pessoas que falavam só o farsi, que é a língua do Irã. Tem um grupo grande de iranianos, o próprio pastor, inclusive, o pastor Carro, na época, né? Ele estava ainda vivo, e o pastor Carro, ele era o iraniano. Então tinha esse grupo de iranianos na igreja. Então era notável a maneira como nós dávamos a aula ali em português, o irmão traduzindo para o russo. Do russo, as pessoas que entendiam o uzbek recebiam a tradução em uzbek. E também um rapaz, eu quero até mostrar uma foto, né, aqui, de um rapaz, um irmão, né, que ficava num local traduzindo para a língua iraniana, ali naquele mesmo culto, naquele mesmo seminário. Isso foi maravilhoso. Isso eu queria mostrar aqui também, como que nós conseguimos fazer isso ali.
Isso usando o recurso humano, né, de pessoas, né? Isso, ou seja, era um desafio para nós na época, né? Foi um recurso, digamos, provisório, né, pastor? Mas que funcionou, deu certo. Mas que funcionou, né? Nós conseguimos fazer isso ali. Eu quero até mostrar a foto para poder... Ok, então nós vemos aqui na foto o rapaz ali sentado numa cadeira mais alta, né? E o grupo ali de iranianos, todos recebendo o seminário em língua farsi, que é a língua do Irã. E os demais dali para frente, recebendo, como podemos ver na outra foto também, recebendo ali em uzbek e recebendo em russo, aquilo que nós estávamos. A essa altura, nós já tínhamos tradutor de russo-português, né? Tínhamos ali o Vladimir, tínhamos o Samir também, que estava lá conosco. Então, foram desafios que nós enfrentamos ali naquela época. Naturalmente, nós também tivemos um grande desafio com relação à questão de divulgação da palavra do Senhor, que é quando nós conseguimos fazer isso por transmissão via rádio FM em vários locais lá fora. O mais antigo que nós temos é no Congo, na República Democrática do Congo. Nós temos ali o pastor Winner Makonga, juntamente com a mãe dele, que é a viúva do pastor Jean Makonga, né? O Makonga Mobila, né? E eles então ali toda semana eles transmitem um culto pela rádio FM, uma rádio que é nacional, né? A RTNC, né? RTNC, Rádio Televisão Nacional Congolesa, né? E eles ali, nós custeamos naturalmente isso, transmitem a mensagem nossa em um idioma que é o francês, além de 2 dialetos locais. E é uma rádio que tem um alcance ali naquela região do leste do Congo de 2 milhões de audiência naquele local ali. Então isso nós já temos há muitos anos esse trabalho. É um desafio também que nós enfrentamos e estamos tendo ali resultados. Sem contar, nós podemos ver aqui a foto, né, o pastor Winner Makonga aqui, juntamente com a irmã Grace, né, que é mãe dele, ela é viúva do pastor Makonga Mobila, né, que faleceu há pouco tempo, e que eles estão conosco já há mais de 15 anos, né, ligados conosco na obra. Além disso aqui, nós temos também lá na Guiné-Bissau uma rádio, né, na Guiné-Bissau, onde ali se transmitem os nossos programas, é 1 hora de programas, é gratuito. Nós temos ali, vamos ver agora um vídeo lá na Guiné-Bissau, a rádio 95, FM 9550, né? Lá na capital, essa rádio, né, que é a cidade de Bissau. E ali o pastor estava ali filmando o momento em que a rádio estava transmitindo um louvor nosso, né? E ele mandou para nós a filmagem desse momento ali. Foi rapidamente, só para mostrar aos irmãos esse pequeno vídeo, né? Isso sem contar Moçambique, no norte de Moçambique, nós temos uma rádio também, que nós temos lá um pequeno valor, tudo na África é mais barato, né? Sim. E ali os irmãos transmitem as nossas mensagens em língua portuguesa, ali, português de Portugal, né? E além de transmitir também em língua suahili, porque o norte de Moçambique se fala também a língua africana chamada a suahili, né? Então, temos ali, existe também, William e pastor Tiago, até rádio FM nossa na costa leste dos Estados Unidos, transmitindo programa nosso em português para regiões ali onde há muitos brasileiros, né? E rádio FM ali traduzindo para nós ali a nossa programação. Sem contar uma rádio que nós temos de propriedade nossa aqui no Brasil, né? Que é a rádio FM lá de Dionísio, né? Ali na zona da Mata Mineira, né? O canal 102, né? 102.3, né? É o canal da rádio nossa ali em Dionísio. E que tem um alcance naquela região da Mata Mineira de 200 cidades ali naquela região. Então, realmente, são desafios que nós enfrentamos, que nós conseguimos superar alguns e que eles marcaram agora aquilo que vai ser o momento atual nosso. Eu estou falando aqui do que nós enfrentamos até aqui. Sim. E agora nós temos até condição de mostrar daqui para frente o que nós estamos enfrentando atualmente com as nossas perspectivas para o futuro. Isso é muito importante, né? E é maravilhoso porque nós, principalmente pastores, né, como o senhor, os pastores que estavam desde o início da obra, passaram por tantas coisas, por tantos obstáculos, inclusive esses, né, em relação aos idiomas, mas chegamos hoje na obra nesse estágio, né, a obra do Espírito Santo nesse estágio, né, o que a Igreja Cristã Maranata hoje tem como proporção a nível mundial é algo maravilhoso, é algo para se glorificar o nome do Senhor. Verdade. Né, e hoje o episódio passado, por exemplo, nós falamos sobre esse assunto, nos deu um retorno grandioso nesse aspecto de que irmãos, às vezes, que não sabiam os desafios e também não sabiam o alcance hoje
da obra tinha uma noção pelo aquilo que a gente sempre assiste, né? Mas através desse programa, do programa anterior, nós estamos mostrando assim, o alcance que a obra tem tido no mundo todo. É verdade. Não podemos deixar de mencionar que nós temos pastores aqui no Brasil que foram capacitados a dar aulas em espanhol aqui na América do Sul, América Latina. Eles vão aos seminários, dão as aulas ali em língua espanhola. Tivemos casos de pastor também, alguns deles que viajaram comigo para a África, dando aula em francês lá, na própria África, de língua francesa. Então, quer dizer, houve assim vários desafios que nós enfrentamos, mas que tivemos recurso para poder atender esses desafios e a obra e o evangelho ser publicado, né, ser pregado em toda a terra. Amém. Né? Muito bom. O Senhor sempre providenciou o recurso, né? Sempre, glória a Deus. E nós vemos até, às vezes, até nas adversidades também. Nós saímos recentemente de uma pandemia que fez com que esse meio tecnológico no mundo precisasse dar um salto. Então, o que nós estávamos esperando, tecnologicamente falando, né, antes da pandemia, usar daqui 15, 20 anos, que são as transmissões online, as reuniões online, isso aí precisou dar uma acelerada. Exatamente. Por conta da pandemia. A pandemia forçou o meio tecnológico a acelerar esse processo. E com a aceleração desse processo, as tecnologias foram melhorando e aí nos possibilitou academicamente, cientificamente, fazer transmissões, aulas online. Isso deu um salto muito grande e notável na pandemia. E como o Senhor ele é conhecedor de todas as coisas, o Senhor já nos preparou antes, né, pastor? Foi. Já nos preparou porque sabia de todo esse ocorrido, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor já foi preparando a igreja hoje, durante o período anterior, para quando chegasse nesse momento da pandemia, já tivesse todo o recurso. E aí foi um salto tecnológico, mas também foi uma providência do Senhor para que hoje nós tivéssemos essa transmissão muito rapidamente, não é isso, chefe? É verdade. Inclusive, até tivemos momentos, aqueles momentos de lockdown que nós tivemos no período da pandemia, que nós não deixamos de transmitir as mensagens. Por exemplo, lá na casa do pastor Gedeuti, tinha lá um estúdio com tudo preparado, né? Uma pessoa só que entrava de longe, com máscara, e ele ali entregava a mensagem de dentro da casa dele, ao vivo ali, né? Tivemos, que era o recurso que nós já tínhamos em mãos, né? Para enfrentar esse desafio que foi da pandemia. Muito bom, né? Muito bom. Lembrando que a igreja ela já tinha o recurso do satélite, sim, né, antes, né, na transmissão das escolas bíblicas dominicais nas igrejas, né, seminários, outros cultos, mas quando chegou o período da pandemia, a igreja também já tinha um canal oficial do YouTube bem estabelecido e foi possível aí disseminar, propagar, né, os cultos aí, não só para os membros da Igreja Cristã Maranata, mas todos aqueles que estavam tão necessitados nesse período, né? Foi muito importante isso. O Senhor já foi nos preparando antes, né? Com as primeiras transmissões, que era videoconferência. Era através de videoconferência. As primeiras transmissões, ali corrigindo, assim, várias questões que precisavam ser ajustadas, corrigidas. Quando chegou no período da pandemia, já estava tudo bem estabelecido. Aí se tornou um pouco mais fácil essa dinâmica que a situação nos propôs, não é isso? É verdade. Tem também, pastor, algumas questões, né, que estão relacionadas aí às tecnologias, né, o uso das tecnologias em relação a tudo isso, né, que nós estamos discutindo, como, por exemplo, hoje a própria inteligência artificial, né, só poderia falar um pouquinho mais a respeito disso, né, com relação a essa propagação do Evangelho? Muito bem. Nós, na verdade, atualmente, nós estamos enfrentando ainda alguns desafios das traduções. Por exemplo, é o caso que, a partir do período da pandemia, nós passamos a transmitir alguns seminários para alguns países via aplicativo Zoom, porque as viagens, nós não podíamos fazer as viagens para fazer seminários lá fora. Então, tínhamos que usar os aplicativos Zoom para poder fazer esses seminários, para ter esses seminários, né? E a escola bíblica e as mensagens, elas são traduzidas hoje através do canal YouTube e também via satélite. Muito bem. Agora,
as transmissões, tanto das proclamações que nós temos, que nós chamamos de trombetas de festas, 1, 2 e 3, quanto da EBD, e também da Escola Bíblica Dominical e também dos seminários, a tecnologia inicial que nós adotamos era usar a pessoa, o homem, a pessoa, né? Ou seja, tínhamos que trazer para aqui os tradutores, né? E colocá-los, seja aqui na nossa central de comunicações ou lá no Manaim, dentro de estações que nós chamamos de ilhas, né? Colocá-los nessas ilhas para ali dentro eles representarem cada canal, o canal em francês, o canal em inglês, o canal em outras línguas, cada canal. Então nós tínhamos o elemento humano participando. Agora, num segundo momento, nós já aperfeiçoamos isso, ou seja, nós já passamos a enviar a tecnologia a eles, para que eles, de onde eles estiverem, seja no Brasil ou no exterior, de lá eles possam enviar a tradução. Agora, é preciso saber como é que isso funciona. E aí, o que acontece? Isso é o seguinte, aqui na Central de Comunicações, aqui em Vila Velha, onde nós estamos, né, o áudio ali é recebido do Manaim. E esse áudio é passado imediatamente para um determinado canal, suponhamos, o caso do canal em russo. Então, o nosso irmão lá na Bielorrússia, que é o nosso tradutor de russo, ele recebe ali aquilo que está chegando do Manaim até aqui em português. Como ele fala russo, ele imediatamente já está traduzindo aquilo ali como se ele estivesse presencialmente lá no Manaim, ouvindo o pastor que está pregando lá no Manaim, no seminário ou a escola bíblica. Aquilo ali chega imediatamente aqui na central e daqui sobe para o satélite, para o YouTube, entendeu? E eu perguntei assim, mas isso gasta quanto tempo? Os nossos irmãos aqui, que trabalham aqui na Rádio Manaim, me disseram o seguinte, que isso é uma questão de fração de segundos. Então isso facilitou muito, porque não precisa trazê-los aqui, como a gente tinha que fazer antes. Eles agora, a tecnologia vai a eles, eles usam também a tecnologia e nós conseguimos já ter isso aqui em vários idiomas, né? Tudo bem, nós ainda temos alguns desafios. Por quê? Porque nós estamos usando pessoas ainda. O irmão está lá nos Estados Unidos, o outro está lá na Rússia, o outro está lá na Argentina, e assim na Bolívia, e assim por diante. Então, isso ainda são desafios que nós temos que enfrentar. Mas o que é notável é que essa tradução, que ainda é de forma física, sim, o nosso propósito é tentar colocar isso usando a transmissão através da inteligência artificial. O grande problema é que, no momento, ainda não é acessível a tecnologia para fazer transmissões ao vivo com a inteligência artificial. Pelo menos é o conhecimento que nós temos, né? Isso ainda não é acessível. Se existe, pode até existir, mas ainda não está acessível a todo mundo. E o que é interessante também é que isso não é feito só, como eu citei o caso, em russo, é feito também em outros idiomas. E aí eu gostaria de mostrar aqui uma foto do nosso local que nós chamamos de Central Master, ou então Controle Mestre, né? Que é o nosso local aqui, onde fica ali um irmão, próximo aqui desse painel que está aqui, né? Então está aqui um painel, onde o irmão trabalha aqui recebendo todas as informações, e aí é exatamente aqui que vem a informação do Manaim, e ele aciona aqui os vários canais, estão aqui os canais, né? Certo. São, aliás, esses aqui, né? As bandeirinhas estão aqui, ó, os vários canais, tem aqui inclusive grego aqui, tem inglês, tem francês, tem alemão, tem italiano, tem holandês, nós usamos na última Trombetas e Festas, né? Então, podemos ver que a partir daqui é que se processa isso que eu acabei de falar. Ele envia para lá o áudio em português, ele recebe lá no headphone, e ele fala ali em russo, a voz dele vem imediatamente e já sobe para o satélite, isso em fração de segundos. Então, esse aspecto é fundamental para nós mostrarmos aqui como nós fazemos isso, né? E naturalmente, vamos dizer assim, como é uma interpretação numa determinada língua, aí o que acontece aqui que os irmãos têm que fazer também? É abaixar o volume de quem está falando em português, sim, e aumentar o volume de quem está falando na outra língua. Então aí a pessoa lá que acessa o YouTube ou o satélite, sim, ele vai ouvir na língua dele. Aliás, esse caso nós fazemos só para YouTube, não fazemos para satélite, né? Via satélite, só para o YouTube, conforme podemos ver aqui. E tem esse controle aqui na nossa central de comunicações. Então fica na sala chamada Central Master, ou Controle Mestre, né? Que é o nosso aqui, que é essa sala que todo mundo pode ver aqui agora. Agora, nós temos, portanto, ainda atualmente
em termos de preocupação disso aí, de colocar isso a nível de inteligência artificial. Nós estamos numa fase de transição para essa utilização da inteligência artificial. Mas o problema é que a inteligência artificial ela não reconhece a nossa linguagem, a linguagem que nós usamos como obra. Ela conhece língua portuguesa, ela conhece língua inglesa, etc., todas as línguas, mas não tem a linguagem que nós utilizamos. O que tem sido para nós um desafio para o futuro. Mas nós vamos depois voltar a esse assunto quando falarmos a respeito dos nossos desafios para o futuro. O que é que nós planejamos fazer com relação ao uso da inteligência artificial em termos futuros, né? Mas eu acho que nós inclusive falamos, né, pastor, dos grandes desafios enfrentados no passado. O senhor falou muito bem a respeito daquilo que temos passado atualmente. Temos enfrentado algumas dificuldades, mas com o uso da tecnologia que está à nossa disposição, estamos evoluindo em relação a isso. Temos encontrado os recursos e temos obtido os frutos, né, os resultados dessa evangelização, mas temos também aí aquilo que diz respeito ao futuro. O que nós temos planejado para o futuro? Isso é importante porque o que acontece? Nós temos ainda algumas coisas que nós estamos tentando ajustar, como, por exemplo, o uso do teleprompter. O uso do teleprompter para nós, que o teleprompter é aquela forma das pessoas lerem o que está escrito na câmera, olhando para a câmera, né? E isso facilita muito para a pessoa não errar, para não falhar ali, não dizer às vezes uma palavra, né? E isso é um desafio. Nós estamos aos poucos ajustando isso para evitar certos problemas a respeito dos quais eu vou falar aqui agora em seguida. Mas nós temos também outro desafio, que é o seguinte: nós temos uma equipe de trabalho aqui, que ela é composta aqui dos nossos irmãos, aqui dos nossos colaboradores, aqui na área de comunicações, aqui da rádio e TV Web Manaim, e a central de comunicações, que é a parte de satélite e YouTube. Agora, interessante que é um grupo relativamente pequeno para o grande trabalho que a gente faz aqui. Nós temos aqui, por exemplo, a composição dos gerentes aqui. Nós temos o pastor Josias, que é o gerente de comunicações, temos o pastor Edson Ian, que é o gerente de operações, e temos nosso irmão William, que é o gerente de transmissão, além dos demais colaboradores que trabalham com eles. Então isso para nós ainda é um desafio, porque o ideal era que nós tivéssemos um pouco mais de pessoas. Mas isso aí nós vamos falar sobre isso na questão de qual é a nossa perspectiva de futuro. O que nós esperamos no futuro das nossas comunicações? Primeiro, a questão da inteligência artificial. Então, para o futuro, nós pretendemos, né, nós temos até tido a colaboração de um irmão nosso nos Estados Unidos, que está trabalhando nisso, no sentido de criar uma inteligência artificial nossa. O que eu quero dizer com isso? Uma inteligência artificial que fale a nossa linguagem, né? E que consiga, vamos dizer assim, colocar nessa linguagem os nossos termos, as nossas expressões. Eu vou citar um exemplo do que aconteceu, que foi o que nos levou a esse desafio para o futuro. Nós estávamos transmitindo aqui uma mensagem do pastor Gedeuti para um seminário em inglês lá em Gana. Aí, imediatamente, teve um momento que ele usou uma expressão em que ele disse assim, eu ontem dei uma palavra no Chile. Essa foi a expressão. A tradução, a inteligência artificial traduziu literalmente. Yesterday I gave a word to Chile. Ok. Mas aí quem ouve aquilo, mas que palavra é essa que ele deu? Então, são esses desafios que nós pretendemos agora, dentro da inteligência artificial trabalhada por esse irmão nosso nos Estados Unidos, transformar essa linguagem numa linguagem que seja compreensível, ou seja, embora aqui para nós, dentro do nosso ambiente da obra, nós entendemos perfeitamente o que ele quis dizer, mas quem está lá fora pode não entender que palavra é essa. Aí nós vamos ver essa forma de contornar essa situação. Esse é um dos pontos que a gente planeja fazer, né? Eu creio, né, pastor? Acho que é um assunto tão vasto, né, que a gente pode abordar tantas coisas sobre isso. Verdade. Mas nós vamos deixar isso para um próximo episódio. Ok, as nossas perspectivas futuras, né? Que tem muita coisa para nós falarmos sobre isso. Eu só queria deixar um texto da palavra aqui em Mateus 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Essa é a nossa responsabilidade, a responsabilidade da Igreja Cristã Maranata, em anunciar a volta do Senhor Jesus.
embora Maravilha. sempre surgiram esses obstáculos ao longo do tempo, envolvendo os idiomas, ou até mesmo a própria tecnologia para nos ajudar, mas a nossa responsabilidade continua a mesma, de anunciar que breve vem o Senhor Jesus. Queria despedir aqui, pastor Gilson Souza, mais uma vez, obrigado Amém. pela presença e até o próximo episódio. Até a próxima, William. A Paz paz do Senhor, pastor Tiago. Pai do Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando pela TV Manaim e até o nosso próximo programa. A paz do Senhor Jesus.